Deixa eu adivinhar, seu backlog ou lista de demandas está uma bagunça, ninguém sabe o que realmente importa, o que tem que ser feito agora. Seu time vive sobrecarregado com tarefas que mudam toda hora, todo dia uma prioridade nova. Calma, que hoje, agora, eu vou te mostrar na prática como é que você vai resolver isso sem enrolação, utilizando um método que é conhecido como ICE Score. E o melhor, eu vou dividir a tela, vou trazer aqui para você, nós vamos pôr a mão na massa para fazer isso utilizando um template pronto, exatamente como eu faço dentro de alguns clientes e alguns times. Então, bora colocar ordem nesse backlog aí. Antes de a gente seguir para o conteúdo, já deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, me ajuda a fazer isso aqui crescer. Então, sem mais enrolação, bora para lá. Se você é Product Owner, Scrum Master, Agile Coach, gestor de projetos, enfim, você já sentiu com certeza alguma dessas dores aqui. Presta bem atenção. Primeiro, backlog ou lista de demandas, né? Lotado de coisa para fazer e ninguém sabe realmente qual é o valor de cada uma delas, qual que deve ser feito agora, qual que deve ser feito depois. Sprint ou um ciclo de desenvolvimento de entrega começando, mas sem ter aquela clareza do que realmente deve ser feito primeiro, do qual que é o valor que vai trazer, né? O time ali fica frustrado, sobrecarregado, né? Os stakeholders e gestores insatisfeitos, achando que você não está entregando, que seu time não está entregando, aquela sensação de trabalhando e o tempo inteiro cobrando cada vez mais por mais entregas. E também aquela priorização com base nisso aqui, ó, achismo, no bicudo, no chute, né? Ou na urgência, ou no gogó, aquele que grita mais alto é o que prioriza primeiro, mas sem focar aí no valor estratégico, no valor do produto, no planejamento estratégico da empresa. Eu sei que isso tudo é bastante frustrante. E a verdade é que o backlog, né, quando ele está desorganizado, ele vai gerar desperdício de tempo, de esforço e principalmente de dinheiro, coisa que ninguém quer perder. E a gente precisa acabar com isso de uma vez por todas. E tem uma maneira de fazer isso muito fácil, muito simples, que é utilizando o ICE Score. É uma técnica simples e super eficiente. ICE Score nada mais é do que um acrônimo de 3 palavras que são 3 critérios fundamentais na priorização. Esse modelo é bastante utilizado para novas iniciativas, estratégias de negócios, produtos e, sinceramente, a gente usar ele no backlog é muito simples, fácil, porque ele é facílimo de aplicar. Vamos só entender. Basicamente, você tem os 3 pilares, igual eu já te falei: impacto, confiança e esforço. Cada um desses 3 pilares é uma pergunta que você tem que responder referente àquele item de backlog. Por exemplo, tem um apontador aqui, ó. Tem um apontador aqui, isso mesmo, tá aqui o apontador. A gente, quando vai priorizar esse apontador no nosso backlog, a gente tem que fazer 3 perguntas. Primeira, sobre o impacto. Por exemplo, qual é o valor ou resultado que essa história ou item ou apontador gera para o negócio ou cliente? Ou seja, qual que é o impacto disso? Tá? Qual que é o impacto? Segundo ponto é o seguinte: é a gente falar sobre a confiança. Como assim? É a gente fazer a seguinte pergunta: quanto que a gente está seguro, tá, que essa entrega realmente gera o impacto que a gente falou? E o terceiro é o esforço, e muito importante, inclusive. Quanto tempo e energia a equipe vai precisar investir para construir essa história? Essas 3 perguntas são o que formam o ICE, o critério ICE. É simples, né? Mas tem como tornar ela ainda mais simples, porque quando você faz a pergunta, fica subjetiva. E aí, o que eu gosto de trabalhar muito, que é o que todo mundo trabalha no critério ICE Score. Você transforma o impacto, a confiança e o esforço em um range ou num intervalo de números para você classificar. E, por exemplo, você pode usar o próprio Fibonacci para fazer isso, ou você pode usar uma escala de 1 a 10, de 1 a 5, não importa. É você que vai escolher. Você pode dar peso para um ou para outro. E aí, quando você perguntar, por exemplo, impacto, qual é o valor de resultado que esse apontador, essa história gera para o negócio? De 1 a 5. Você fica mais fácil de responder. E a confiança? A mesma coisa. Quanto que a gente está seguro que o impacto é 4 disso aqui, de 1 a 5? E o esforço? Qual que é o esforço? A gente pode até falar, esforço é 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. A gente pode usar isso também. E aí você vai ter o ICE Score. Parece simples, não é?
Pois é, mas é simples mesmo. Vamos agora direto para a tela, eu vou compartilhar, eu vou abrir para você um backlog aqui e te mostrar como que a gente faz isso na prática. Então vamos lá, vamos entender aqui. Aqui na tela está o nosso backlog com o Ice Score. Só para você entender, esse template aqui está vindo lá de dentro do PEC Gestão Ágil de Resultados, é um dos mais de 30 templates que a gente tem dentro do PEC. Se você quer aplicar a gestão ágil de uma maneira simples, praticamente copiar e colar para você ter práticas como essa de priorização, ou de métricas, de gestão, planejamento, roadmap, enfim, discovery, tudo, o link está aqui na descrição, é algo absurdamente fácil e que vai fazer você gerar muito resultado através de práticas e templates validadas nos últimos 16 anos da minha carreira. Bora entender isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso backlog, tá? Esse backlog aqui é um backlog fake, tá? Vamos falar assim, é só de exemplo. Basicamente, o que eu vou te mostrar aqui é uma maneira padrão do Ice Score e como que você pode fazer uma coisinha ou outra a mais para ir um pouquinho mais a fundo aqui. Vamos lá para você entender o funcionamento. Basicamente, a gente tem as histórias aqui nessa coluna C e aqui a gente tem impacto, confiança e esforço, que vai gerar o nosso amigo Ice Score. Ele é muito simples. Aqui nessa template a gente já tem um range de 1 a 10, mas você pode fazer do jeito que você... Aqui, ó, inclusive, o esforço está no Fibonacci. Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Você pode configurá-la do jeito que você quiser. E vamos pegar aqui, então. A gente tem um backlog aqui que é, ó, a primeira história, que é melhoria no filtro de preços. Beleza, tem essas histórias aqui. O impacto dela é um 7. A gente tem a confiança que esse impacto 7 vai acontecer em 8, ou seja, uma confiança alta. E o esforço dele é pequeno. E aí ele calcula o seu Ice Score. Como que é calculado esse Ice Score? É impacto vezes confiança dividido pelo esforço. Por que dividido pelo esforço? Porque o esforço dentro da agilidade é o que vai demandar, é um grande ponto de avaliação de que vai demandar. Ou seja, quanto maior o esforço, menor vai ser o retorno sobre aquele investimento, vamos falar assim, né? Então, por exemplo, se você colocar aqui, ó, um que tem 8,9, mas o esforço 5, pode perceber que ele é metade, né, do Ice Score. Aqui, ó, deu 14 e aqui deu 28, olha só. Vamos pegar, vamos simular esse aqui igualzinho aqui, ó, 7, olha lá, ó, 7, 8, né? Ele já até caiu aqui para baixo, ó, tá com 11. 11. Se a gente fosse colocar, ó, é a mesma coisa, só mudou o esforço. Eu vou pôr o esforço aqui 4, por exemplo, ó, 3, para ficar bem próximo. Dá 18, o outro dá 11. Se eu colocar o esforço 1, a multiplicação. Então, basicamente, o esforço, ele ajuda muito aqui a priorizar. Então, a ideia do Ice Score nessa template é forçar a redução do tamanho dos itens e avaliando, obviamente, impacto e confiança. Esse aqui é o jeito padrão de utilizar Ice Score. Existe outras maneiras e variações que você pode utilizar. Vou mostrar aqui para você também, seguindo o mesmo modelo na mesma template. Por exemplo, você pode chegar aqui e falar na sua maneira que o impacto, tá, ele vale 2, ou a confiança vale 3. Você pode fazer, você pode mexer na fórmula da maneira como você quiser. Por exemplo, tem um cliente nosso que o impacto nada mais é do que a soma de 3 elementos. Por exemplo, a gente tem lá 3 itens que são essenciais nesse projeto: usabilidade, tecnologia e alta disponibilidade. Por exemplo, tô chutando aqui, tá? E aí, cada um tem um peso. E as pessoas jogam de 1 a 3 em cada um dos pesos. A soma desses pesos, né, a soma desse produto de pesos dá o valor do impacto, por exemplo. Então dá para você trabalhar de várias maneiras utilizando o Ice Score. E o Ice Score ele é muito simples. Ele pode ser aplicado em backlog, lista de demandas, priorizações, sustentação. Sim, ele pode ser aplicado em qualquer coisa. E qual que é o grande ponto? Ele é muito simples, fácil de aplicar. Basicamente, você reúne os stakeholders ou as pessoas interessadas naquele produto e você pode jogar como se fosse um plane poker do Ice Score. Primeiro impacto, depois confiança e o esforço. Primeiro impacto, depois confiança, depois esforço. E aí você vai ter automaticamente tudo bem priorizado. Agora, 3 dicas fundamentais aqui para você potencializar a aplicação desse Ice Score. Primeiro, você tem que envolver o time, principalmente na questão do esforço, e os stakeholders para garantir o alinhamento. E isso é fundamental. E também até o calibrar essa priorização. Você não tem que fazer tudo sozinho. Segundo ponto é revisar periodicamente.
tá? O backlog não é algo escrito em pedra, então você tem que estar revisando. E a minha sugestão é que você faça isso ou semanalmente, dependendo da criticidade e mudança que você tem no seu dia a dia, ou quinzenalmente, se for algum contexto um pouco mais tranquilo, tirar ali meia horinha para dar uma revisada em toda a priorização do backlog faz sentido. E o terceiro ponto é você deixar isso claro, comunicado claramente. Todo mundo precisa saber como que está essa priorização, como é que está o critério de priorização. Clareza aqui nesse caso é tudo para você evitar desalinhamento e problemas no futuro. E obviamente a gente precisa evitar algumas coisas. Primeiro, priorizar só pela urgência, não pelo valor real. Tá certo, vão ter momentos, tá? Vão ter momentos no negócio que o impacto das coisas vão subir. Por quê? Porque a urgência é grande. Por exemplo, às vezes tem uma lei nova, uma regulamentação nova, algo que precisa acontecer para fazer o quê? Né? Algo que está acontecendo que é importante nesse momento no contexto onde você está e automaticamente você vai subir. Por isso as revisões são extremamente importantes. Segundo ponto é você não revisar as prioridades com frequência, tá? Eu vou bater nessa tecla de novo. De novo, você precisa revisar as prioridades, o que está acontecendo, principalmente os critérios de priorização. Se você for utilizar pesos, igual a gente colocou, é muito importante você fazer isso. Ignorar a ideia do time de esforço, tá? Você não precisa, agora anota isso, você não precisa obrigatoriamente do seu time estimando esforço. Você pode ter uma ordem de grandeza. Por exemplo, você pode ter ali dentro do seu que é esforço, no backlog, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Você pode ter aqui, por exemplo, ó, na aba esforço, né, no F aqui, ó, esse 3 aqui, por exemplo, você pode considerar como se fosse cada uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, ou dias, ou horas, enfim, e pode ser a régua que você quiser, né? O grande ponto é que você pode ter isso aqui numa visão de grandeza de esforço. Você não precisa estar ali com o time refinando aquilo só para você ter uma ideia de priorização. Você não precisa ter o time. Agora, se você quiser ser mais assertivo, automaticamente você vai sim precisar do seu time te ajudando nessas estimativas. Depende do quão assertivo você quer ser, tá? Se você evitar esses 3 pontos, você vai garantir que o seu backlog ele vai estar, vamos falar assim, saudável e totalmente estratégico, conectado ao que você precisa. Agora, se você quiser essa template que eu te mostrei aqui, outras templates de priorização de backlog, templates para você gerar roadmap, planejamento de entrega, enfim, mais de 30 práticas e outras ferramentas aqui para você aplicar na sua gestão ágil, tá tudo aqui no link da descrição, PEC Gestão Ágil de Resultados. Com ele você vai economizar tempo, vai facilitar a sua vida, facilitar a vida da sua equipe, vai aumentar a sua segurança, porque são práticas realmente exclusivas e comprovadas, e finalmente você vai conseguir começar a entregar valor e, quem sabe, ser reconhecido pelo seu trabalho. Agora me conta, gerou algum valor para você esse tipo de conteúdo? Comenta aqui para mim, como que é a priorização do backlog ou das demandas do seu time, do seu projeto? É feito com algum método? É feito no grito? Como que é feito? Comenta aqui, quem sabe a gente não grava um vídeo exatamente sobre o que você comentar para a gente te responder, vamos falar assim, de maneira personalizada. Porque o grande ponto é o seguinte, anota isso aí, a priorizar não é sobre dizer sim, é sobre dizer não. Aqui é o Roberto Brasileiro, deixe seu like, se inscreve nesse canal e até o próximo vídeo.